Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16. Atos 16, leremos aí até o verso 40. E o tema dessa série, o tema de hoje é a missão e a prisão. Nós vamos falar aí de alguns eventos na incursão de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas na Macedônia, na Europa. Nós vamos ver um pouco aí dessa saga do cristianismo primitivo entrando no continente europeu. Bom, diz assim a palavra do Senhor em Atos 16, verso 16. Vamos caminhando aí até o final. Diz assim: aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar e nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele, dizendo: olha, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tua casa, e assim sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras. Os magistrados mandaram que fossem soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes respondeu: olha, sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente sem termos sido condenados e nos colocaram na prisão. Agora, às escondidas, vocês querem que saiamos? De modo nenhum, que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então, vieram pedir-lhes desculpas e, levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Pai, nós oramos aqui ao Senhor e pedimos a Tua graça, porque precisamos de Ti.
Precisamos de Ti para pregar a Tua palavra e precisamos de Ti para ouvir também a Tua palavra. Pai, que Teu Espírito fale conosco, Senhor. Que o Senhor edifique em nós uma renovada, profunda, mais intensa, mais íntegra compreensão e desejo de conhecer o Senhor. Pai, nós queremos mais de Ti. Nós precisamos de Ti. A nossa vida não faz qualquer sentido fora de Jesus Cristo. Então pedimos que o Senhor anime as nossas vidas e nos edifique através da Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos dê uma compreensão clara do grande movimento que Deus tem feito na história, e esse movimento envolve a Tua glorificação. Pai, nos dê senso de providência, de confiança em Ti. Nos dê fé robusta, estável em Jesus Cristo. É a nossa oração nele, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como eu falei no início, Paulo está agora na Europa. Guilherme falou sobre isso também no domingo passado, sobre como a missão de Paulo, depois daquela visão, daquele sonho do varão macedônio, do homem da Macedônia, dizendo para que Paulo fosse aquelas regiões, a Macedônia, a região da Grécia, a região ali um pouco do oriente da Europa. E de fato, Paulo começa a sua incursão, particularmente numa cidade chamada Filipos. Uma cidade muito importante do antigo Império Romano, uma cidade grega também, da antiguidade, muito importante. Um lugar, inclusive, cheio de cultos, de adorações, de devoções, ocultismo, muitas práticas espiritualistas. Havia muita religiosidade em Filipos, assim também como havia uma boa e longa tradição filosófica na região. Mas é claro, observe aí no verso 14, nós lemos do 16 em diante, que ali Paulo encontrou uma mulher chamada Lídia, uma comerciante, vendedora de púrpura, a quem diz aí no verso 14, o Senhor lhe abriu o coração para atender, para prestar atenção às coisas que Paulo dizia. Interessante, aquela mulher foi batizada, ela creu no Senhor, e o texto continua dando ensejo ao fato de que Paulo, Silas, Timóteo e o próprio Lucas, que é autor da obra, estavam indo para um lugar de oração. Aí no verso 15 isso fica nítido. Esse lugar era o mesmo lugar do batismo de Lídia. Parecia ser ali uma primeira reunião pública cristã, independente da sinagoga, independente do espaço do culto dos judeus. E nesse lugar independente, os cristãos se reuniam para orar em conjunto. A propósito, irmãos, esta é uma marca profunda do cristianismo antigo. O cristão da antiguidade era um cristão que orava. Eram cristãos que se reuniam em lugares de oração. Era o povo que intercedia, oravam uns pelos outros. E é interessante pensar que numa dessas idas e vindas ao lugar de oração, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, aquele que narra o texto, observe aí no verso 16, porque ele coloca na primeira pessoa do plural, né? Ele coloca quando íamos ao lugar de oração, então Lucas está se colocando na narrativa. Quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem com espírito de Piton. Esse é o termo que está aí no original grego, né? Pneuma pitona em grego, né? Ela tinha o espírito de Piton. Piton, para quem não conhece a mitologia grega, né, era um neto dentro da mitologia de Apolo. Apolo subjuga, ele tinha forma de serpente, forma de dragão, aí os mitos variam quanto a Piton, mas sempre houve a ideia de que os médiuns, ou os profetas, os rapisodos dentro da cultura grega, que eram pessoas que se diziam instrumentos dessas divindades, as pessoas que tinham o dom, né, de comunicar os oráculos dos deuses do Olimpo, eram considerados pessoas que tinham o espírito de Piton, que era aquele que foi sujeito, submetido a Apolo, aquele que era responsável pela iluminação, pela sabedoria. E de fato essa mulher era o que se dizia, era possessa por um espírito de adivinhação ou um espírito de Piton. Existe um historiador, ele também é filósofo, intelectual grego, chamado Plutarco. Ele tem uma obra chamada Falha dos Oráculos, e nessa obra ele diz que geralmente pessoas como essa mulher, eles eram tratados em língua grega como ventrílocos. Eles eram, de alguma forma, instrumentos, né, desses espíritos.
E mais do que isso, o texto grego ainda diz que essa jovem era escrava de 2 senhores. Homens que escravizavam essa médium e ganhavam algum tipo de recurso e dinheiro, e o lucro não era pequeno. Diz o texto aí claramente no verso 17, no verso 16, que ela dava grande lucro aos seus senhores. Grande lucro, ela era explorada. Imagine, quem não quer ir saber sobre o futuro, não quer saber das forças do destino, né? Era um recurso interessante. De fato, as pessoas ao consultarem aquela menina ou aquela mulher com o espírito de Piton, deveriam pagar grandes quantias em dinheiro para terem o privilégio de ouvir os oráculos. Quero lembrar os irmãos que havia nessa cidade, ou, na verdade, em Atenas, a cidade de Delfos, né, um grande santuário onde havia uma sacerdotisa de Piton, e ali geralmente as pessoas iam para ter êxtases religiosos, experiências místicas, para encontrarem nesses médios, nessas sacerdotisas, algum tipo de sentido. Mas nesse caso é uma médium itinerante. Ela andava com os seus senhores e ali ela ia dando essas orientações mediúnicas, transcendentais. E é curioso que no verso 17, ela faz um oráculo que nos parece até verdadeiro. Ela diz insistentemente, parece que, de acordo com o texto, isso durou 3 dias. Ou seja, nas 3 dias de oração de Paulo a caminho, ele sempre se deparava com aquela jovem. E o espírito que estava nela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Quem está dizendo isso não é a mulher, gente. Quem está dizendo isso é o espírito que está nela. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Você podia até dizer assim: uai, mas espera aí, que espírito é esse? Esse espírito é de Deus, então. Não, irmão, é de Piton mesmo, é do mal mesmo. Vocês lembram lá da história de Jesus com a legião de demônios? Vocês lembram que o Espírito dizia e reconhecia que Jesus era filho do Deus Altíssimo? Olha, a linguagem aqui não é muito diferente. Mas parece que é, de novo, uma manobreta do mundo das trevas, querendo desviar uma glória que pertence a Deus. E fica nítido que Paulo fica indignado. Olha aí o verso 18, Paulo, gente, estava já aborrecido. Paulo já não estava aguentando aquela picaretagem dos demônios. E ele é explícito no verso 18. Diz aí que ele, aborrecido, disse diretamente, não para a mulher, mas para o espírito que estava nela: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, aquele espírito saiu. Irmãos, nós somos uma igreja de confissão reformada. Vocês sabem disso. Somos uma igreja que preza pela palavra de Deus e pelas Escrituras. E pedimos Deus graça para que nos mantenha zelosos e que possamos prezar por essa vocação. Eventualmente, nós cometemos falhas, cometemos erros, porque somos falhos e por isso precisamos da graça de Deus. Mas temos nos esforçado pela misericórdia do Senhor em mantermos lealdade a essa tarefa. Mas muitos irmãos confundem lealdade às Escrituras com uma espécie de racionalismo cristão. Infelizmente, eu já ouvi isso algumas vezes no meu gabinete, pessoas que vêm de outras igrejas para cá, dizendo: eu estou vindo para a esperança porque a igreja ela tem um culto mais racional. Irmãos, que Deus nos livre de sermos uma igreja racional. Que Deus nos livre de sermos uma igreja racionalista, uma igreja que cultua a razão. Irmãos, nós somos uma igreja cristã. As pessoas devem vir aqui não porque somos uma igreja racional, mas porque somos uma igreja crente, que ama Jesus, que serve a Deus por meio do Evangelho, que reconhece o poder de Deus para transformar o coração do homem. Nós não somos uma igreja intelectualista. Não, é verdade que a gente tem uma densidade de nerds aqui sui generis. Eu concordo, eu admito. Por alguma razão isso aconteceu aqui na igreja. Mas não é essa a nossa identidade. A nossa identidade está em Jesus. A nossa identidade está no Evangelho. Está no fato de que Deus nos transformou pela graça de pecadores em filhos de Deus e filhas de Deus. É isso que Deus fez conosco, pela sua extrema misericórdia. Mas convenhamos, irmãos, que o fato de sermos uma igreja que preza pelo ensino das Escrituras, e tentamos fazer isso de forma espiritual, isso não torna e não pode tornar a nossa compreensão das coisas espirituais como se elas não fossem reais.
Os irmãos que caminham com a gente aí nos trabalhos missionários, alguns aqui foram com a gente para o sertão, viram de perto casos muito parecidos como esse. Casos de possessão real, em que as pessoas foram libertas após uma oração. A gente não pode subestimar, irmãos, a força das trevas e a força espiritual do nosso adversário em se apropriar da consciência e da vida das pessoas. Existem pessoas que são realmente escravas e sujeitas ao poder do diabo. Existem pessoas possessas, tomadas, instrumentalizadas por espíritos imundos. É claro que quando a gente olha para a história da missão de Paulo, observem, Paulo faz incursões entre os judeus, ele usa uma abordagem específica. Quando Paulo faz a incursão missionária entre os pagãos, ele faz outra abordagem missionária. Entre intelectuais, ele usa outra abordagem, e entre autoridades, outra abordagem. Paulo não usa, e Deus não usa Paulo da mesma maneira em todos os contextos. Existem contextos em que você lida com ocultismo, em que você lida com paganismo, com cultos idólatras, pessoas que se devotam a espíritos imundos. Nesses contextos, eventualmente, tem que rolar um exorcismo, irmão. Tem que rolar um exorcismo. E nós, cristãos, temos que estar preparados para exercermos isso quando necessário. E sem nenhum tipo de neura espiritualista, mística, sem, nenhum tipo de esquizofrenia religiosa do tipo, ele veio libertar os cativos. Você entende o que eu estou querendo dizer? A gente não precisa tratar as trevas hipervalorizando o mundo espiritual como se Deus não tivesse absoluto controle sobre todas as forças das trevas. Na verdade, o que está claro neste evento é que Jesus, independente dos misticismos, das expectativas, das superstições, independente das práticas ocultas ou da mediunidade ou da presença de um espírito maligno naquele corpo, independente disso, o que fica evidente é que sem nenhuma mistificação, o apóstolo Paulo dá uma ordem objetiva em nome de Jesus àquele espírito imundo e acabou a conversa. Não tem ato profético aqui, não tem sal grosso, não tem mandinga, não tem corrente da libertação, não tem degraus para se libertar, não tem quebra de maldição. O que tem aqui é uma coisa objetiva. Existe um Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra, que triunfou sobre o pecado e a morte, que veio para desfazer as obras do diabo, aquele que disse para os discípulos no Evangelho de Lucas, lembra que eu já falei isso para vocês? Que Atos e Lucas devem ser tratados como uma única obra em 2 volumes. E no Evangelho de Lucas, Lucas registra um momento em que os discípulos, os 70, está lá em Lucas 10, 17, voltam de uma incursão missionária e eles estão maravilhados. E de acordo com a palavra dos 70 apóstolos a Jesus, eles disseram o seguinte: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus vem e diz para os discípulos: olha, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, mas antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, atenção para isso. Atenção, porque apesar do diabo ser um derrotado diante da autoridade absoluta, inequívoca de Jesus, nós sabemos que o nosso adversário tem uma função básica que ele é relativamente eficiente, ou pelo menos 2. É o pai da mentira e é o acusador. Muitos cristãos se sentem intimidados diante de manifestações demoníacas, e isso eventualmente acontece porque há pouco fundamento sobre a realidade do Evangelho, porque acham que é a partir da sua disposição moral ou da sua santidade própria que eles possuem autoridade ou não para expelir um demônio. E se sentem intimidados diante de eventos como esse, porque isso pode acontecer. Eu já tive experiência de estar numa festa de final de ano e uma pessoa, num grupo de família, celebrando, uma pessoa manifestar um demônio no meio da festa.
Já tive experiências nos meus trabalhos missionários, que a gente já realizou aqui na igreja, da gente fazendo uma oração e a pessoa simplesmente manifestar com o espírito imundo no meio da oração. Já aconteceu isso em gabinete pastoral, visitas a casas de irmãos, parentes não cristãos. Isso já aconteceu algumas vezes. E o que nós temos que fazer num momento como esse? A tentação do nosso acusador nesse momento é fazer um apelo à sua frouxidão moral, ou pelo menos te acusar disso. E você se sentir incapaz de exercer em nome de Jesus qualquer autoridade sobre aquele espírito imundo. E observe, você se tornou incapaz não é por causa da sua imoralidade, necessariamente. É porque ao colocar um peso moral sobre você, a artimanha do inimigo, você se esquece de que um demônio sai não é por sua credibilidade, mas pela credibilidade de Jesus. Então o joguete do inimigo é colocar sobre você uma falsa autoridade moral. E ele vai manipular isso a partir da sua fragilidade. O que você tem que fazer nesse momento? Não é recorrer à sua moralidade. Não é temer o fato de que o diabo pode te acusar de alguma falha moral. E mesmo que ele o faça, você tem que deixar claro para ele, ou para esse espírito imundo, que você não está ali em seu próprio nome, mas que você está dando ordem àquele espírito imundo para que saia por causa da credibilidade e a expressa e absoluta autoridade de Jesus Cristo. É Ele que tem esse poder. E é nele que nós temos autoridade para dizer ao espírito imundo que se manifesta que deixe aquela pessoa. O que fica claro na oração de Paulo é que espíritos malignos de fato podem se apossar de pessoas. Isso é fato. Pode acontecer. É toda pessoa? Não. Mas algumas pessoas podem se tornar apropriadas por espíritos malignos. O que fica claro nesse texto também é que espíritos malignos podem alterar a consciência das pessoas e escravizá-las, que era o caso dessa jovem. Mas também o que fica claro nesse texto é que cristãos em Jesus Cristo possuem expressa autoridade para expulsá-los em Cristo. Nunca fora dele. Eu gosto muito de lembrar aqui, que algumas pessoas ficam muito impressionadas com a fúria do inimigo, mas nós temos que lembrar que, de alguma maneira, o diabo ou os demônios são como cães bravos, mas muito bem domesticados pela coleira da soberania de Deus. É Deus quem exerce poder absoluto sobre as trevas. Não existe maniqueísmo. Não existe essa ideia de que Deus e Jesus é um time de 11 jogadores e o diabo também tem o seu time de 11 jogadores. Não é uma guerra entre iguais. Não é uma luta entre iguais. Na verdade, na medida que a missão da igreja avança, o que fica nítido, principalmente evidenciado por casos de exorcismo como esse, é que existe um Senhor no mundo. E que as trevas são obrigadas a abrir mão de seus territórios, porque Jesus Cristo está em missão, expandindo o seu domínio sobre a criação. Essa que é a questão. Aqui não é uma batalha em que você está numa guerra de braços com o diabo, tentando demonstrar quem é mais forte ou quem é moralmente superior. Não é isso. É que existe um fato. E o fato é que Jesus Cristo é o Senhor. E se Jesus Cristo é o Senhor, qualquer tentativa de assenhorar-se de qualquer coisa no mundo de Deus deve ser subvertida pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E diz o texto, no verso 19, que quando aqueles homens viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, então observe, há aqui 2 exorcismos, do diabo e da picaretagem daqueles homens, que faziam lucro em cima dessa jovem escrava, vulnerável. Pense nisso, meus irmãos. Pense que essa jovem não era só escravizada espiritualmente. Ela era explorada economicamente. Ela era explorada como ser humano. Ela era explorada em todos os níveis. Então Jesus não está simplesmente chegando pelos discípulos e expulsando um demônio. Jesus e os apóstolos estão devolvendo dignidade àquela mulher. É isso que está acontecendo aqui nessa missão. É uma libertação total da vida daquela pessoa. Mas, claro, isso foi um problema para aqueles homens. Porque simplesmente a fonte de lucro deles havia desaparecido. Imediatamente, os senhores daquela mulher prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça. Você imagina a praça que é a ágora.
Era muito comum nas polis gregas do mundo antigo, espaços públicos onde demandas políticas, julgamentos eram realizados. E eles foram arrastados de forma muito agressiva e arbitrária até a ágora. E foram apresentados aos magistrados. Para quem não sabe, os magistrados aqui eram representantes do império nas províncias das províncias do Império Romano. E quando eles foram apresentados, a acusação deles foi o seguinte: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que nós, romanos, não temos autorização para acatar e nem praticar. Observe, havia uma série de práticas culturais ou práticas religiosas que já eram consagradas no contexto dessa cidade de Filipe. E, na verdade, em todo o império. O que acontece nesse caso é que, ao expulsarem aquele espírito, aqueles homens não estavam apenas subvertendo uma prática espiritual, mas eles estavam subvertendo uma prática de exploração que era institucionalizada. Era política. Era política. Mas o texto é claro. Irmãos, Cristo público, cristianismo público, dá problema. É muito cômodo viver cristianismo na vida privada. É muito cômodo a gente manter Jesus domesticado dentro dos domínios da nossa vida privada. E a gente, ao viver a vida pública, no trabalho, na universidade, no dia a dia, na vida cultural, se privar de qualquer compromisso explícito entre você e Jesus Cristo. Mas comece a viver cristianismo de gente grande. Comece a viver fé cristã como adulto, confiante, explicitamente comprometido com o Evangelho. Irmãos, eu não estou falando daquele crente chato, não, tá ok? Eu não estou falando daquele crente pelinha. Eu estou falando de um cristão íntegro, cheio do Evangelho, tomado da alegria da salvação, comprometido aos meios de graça, que sabe que está em missão no mundo, que tem uma tarefa de revelar Jesus Cristo às pessoas, que vai nos espaços e se posiciona como cristão de maneira sábia, prudente, mas está comprometido com Cristo. Cristo e ele não são dois universos paralelos. A fé dele não é uma fé casual, que eventualmente ele se lembra que tem que ir para a igreja, eventualmente ele se lembra que ele tem que se dedicar a Cristo. Não, Cristo, formam uma única identidade, uma única missão. Esse é o cristão público. É o cristão público. Ele não separa vida privada e vida pública no seu cristianismo. Irmãos, ser um cristão público envolve riscos. A integridade de Paulo e de Silas foi ameaçada, não apenas a integridade, a liberdade deles. Olha o que diz aí o texto no verso 22, que a multidão investiu contra eles, e os magistrados, enfurecidos, rasgaram-lhes as roupas e mandaram espancá-los com varas. E depois de espancaram, e olha o detalhe no verso 23, não foi assim uma varetinha. Não foi uma pancadinha, diz o texto, depois lhes espancaram muito. Seja lá o que for, isso não deve ser agradável. Colocaram-nos na prisão. E houve uma ordem explícita do magistrado para o carcereiro: guardem esses homens com segurança. Verso 24. Tendo eles recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna, ou seja, para garantir o negócio, colocaram lá no último, no corredor. Qual é a prisão que está no fundo do corredor? E além de colocarem os homens no fundo do corredor da cadeia, diz o texto que ainda lhes prenderam os pés em um tronco. Ô, gente, não tinha jeito. Não tinha jeito de sair dessa situação nos termos previsíveis pelos poderes políticos. Agora observe como é que está sendo o movimento de Deus aqui, né? Como é que Deus está, de alguma maneira, subvertendo poderes do ocultismo, poderes espirituais, e vocês vão ver daqui a pouco até os poderes políticos. Porque o Evangelho chegou em Filipos. O Evangelho chegou na cidade. Irmãos, quando o Evangelho chega na cidade, ele começa a subverter sistemas de exploração, trocas abusivas, corrupção, politicagem,
abuso de poder. Quando o evangelho chega, ele subverte todas as tentativas de afirmar poder ou construir poder para além do próprio Cristo. E claro, de alguma maneira esses homens viram algum tipo de ameaça no modo como Paulo, simplesmente em nome de um homem, expeliu um espírito que abusava e instrumentalizava aquela mulher. Mas olha o que acontece. Verso 25. Deu meia-noite na cadeia. E Paulo e Silas, ao invés de gemerem de dor depois de tanta varada nas costas, eu imagino aqueles homens com as roupas rasgadas e as feridas ainda expostas, eles não estavam ali gemendo. Ai, está doendo. E você, está doendo também? Norma, que varada. Você viu aquela que pegou aqui na costela? Aquela foi a pior de todas. Eles não estão fazendo a anatomia da dor. Diz aí no verso 25 que Paulo e Silas oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Cantavam hinos a Deus. Não era MPB. Era hinos a Deus. Eles louvavam a Deus. Eles salmodiavam a Deus. E na medida que eles cantavam hinos, e os outros presos começaram a escutar aquela canção. Você imagina isso? Você imagina o testemunho para os outros presos? Cara, essa turma tomou um monte de chibatada na praça. Olha o estado desse pessoal. E eles estão cantando. Diz aí no verso 26, que de repente houve um terremoto. Gente, não foi aquele tremorzinho sabe que tremorzinho como é que chama aqui a cidade aqui? De Montes Claros, não, entendeu? O negócio aqui é o seguinte, houve um terremoto tão grande, diz o texto, tão intenso, que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É curioso pensar que esse lugar, que seria plantada a primeira igreja da Europa, Filipos, a quem Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Nessa carta, Paulo diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Carta que ele escreveu para essa igreja depois. Paulo diz assim, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Sou PhD. Eu sei ter fartura, também sei ter fome. Eu tenho abundância, mas também sei ter escassez. Quer saber de um negócio? Verso 13, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho curioso, porque o pessoal geralmente lê esse trecho isolado aqui, o verso 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Fica aquele frase de coach, né? De autoajuda, né? Você bota não bota no adesivo do carro, tudo posso naquele... Amém, irmão. Quando você vê esse adesivo, você fala assim, amém, irmão. Grita para o irmão que está dirigindo, entendeu? Porque o pessoal acha que essa frase é um sinônimo de privação, de sofrimento e adversidade. Mas o tudo posso naquele que me fortalece é a conclusão de Paulo depois de experimentar todo tipo de adversidade, escassez, humilhação, fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Deu para entender, né, meu irmão? As portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, depois de cantarem hinos. Irmãos, eu fico imaginando que hino era esse. Ora, eu vou fazer uma especulação aqui. Não tem qualquer motivo para dizer isso, mas supondo que o inário da igreja antiga eram salmos, se eu pudesse escolher um salmo para cantar nessa prisão, nessa noite, eu cantaria o Salmo 107. Salmo 107, abre aí. Salmo 107, verso 13. Salmo 107, verso 13. Se eu pudesse escolher um salmo para cantar dentro dessa cadeia, eu cantaria esse salmo. Olha que salmo maravilhoso. Imagine se você pudesse cantar esse salmo na cadeia, você cantaria ele. E eu pesquisei, tá, gente? Esse é o melhor. Olha o que diz aí. Então
Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze, e quebrou as trancas de ferro. Eu cantaria esse salmo, Alessandro, eu cantaria esse salmo. E pediria graça a Deus, para que a missão de Deus continuasse tendo êxito. Irmãos, que senso, que consciência profunda esses homens estão tendo agora. Depois de chibatadas, varadas, presos entre grilhões. Podia vir um desespero, podia vir um desânimo. Eu larguei tudo, olha a minha situação. Não, irmãos. Eles estão orando e cantando. Um profundo senso de providência, de que Deus cuida da história, de que Ele tem controle das circunstâncias. Irmãos, depois desse evento, o carcereiro, verso 27, o carcereiro acordou. E acordou em desespero, porque ele tinha uma ordem expressa para não deixar aquela galera sair. E quando ele abre o olho, está tudo escancarado. Imagina. Naquela hora, meu Deus, será que eu deixei a chave aberta? O que aconteceu? Você fica pensando, não é possível, eu tenho certeza que eu botei os cadeados em tudo. Já viu quando você sai de casa? Você chega em casa e fala, meu Deus, deixei a máquina ligada, o ferro ligado. Mas eu tinha certeza que eu tinha fechado a casa. O carcereiro acordou, viu as portas abertas. Gente, o homem ficou em tão desespero que ele puxou a espada, botou no pescoço e falou, vou me matar, porque... Imagina, se os magistrados souberem que eu dei esse mole... Eu estou ferrado. Quando ele botou a espada no pescoço para se matar, Paulo e Silas gritam lá do fundo da prisão, ei, ô moço, não faça nenhum mal com você não. Porque nós estamos todos aqui, está todo mundo aqui, ninguém saiu da cadeia. Provavelmente Paulo e Silas, com aquele negócio de cantar, aquela cantoria, aquela oração, o povo que estava lá dentro ficou tão impressionado que não quis nem fugir. Falou, vou fazer um culto aqui, né? Vamos adorar a Deus aqui, esse negócio está tão bom. Não pensaram nem em sair da cadeia. E disseram para ele, olha, fica de boa aí que está tudo certo aqui, está todo mundo aqui. Gente, o homem estava tão impactado, acho que ainda processando, oxigenando o cérebro depois daquela acordada brusca. Ele pediu luz e trêmulo, imagina, tremendo. Se ajoelhou diante de Paulo e Silas, levando-os para fora, disse, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Por favor, me fale logo desse negócio. E eles deram uma resposta objetiva. Faça obras. Dê esmolas. Ajude as velhinhas a atravessar o sinal. Faz um sacrifício a Apolo. Não, irmãos. Crê no Senhor Jesus. E tu e a tua casa, vocês serão salvos. Gente, isso não é muito diferente do que Jesus, certa vez, ao ser interpelado pelos discípulos. Os discípulos perguntaram para Jesus, lá em João capítulo 6, Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? Uma pergunta procedimental. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E a resposta de Jesus foi, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por Ele foi enviado, por Deus foi enviado. Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvas. E diz aí no verso 32, que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que eram da sua casa. Eu imagino, porque isso tudo foi de noite, gente. Foi uma balada, um negócio muito louco isso aqui. O pessoal saiu da cadeia aberta. Paulo e Silas foram na casa do carcereiro, tudo tranquilo. Imagina, o carcereiro fecharam as outras portas, falou assim, vocês vão sair comigo aqui, vão lá em casa falar desse negócio. E pregou a palavra de Deus para ele, para os parentes. Levou eles, o carcereiro levou eles para sua casa, deu um banho, deve ter dado um banho de água com sal ali, né, para ajudar nos ferimentos das chibatadas, né, no verso 33. Aproveitou o embalo que já tinha água, já batizaram o homem. Não sei se foi por aspersão, tá, Guilherme? Não sei. Mas tinha um rio lá, né, que lá de Lídia, não sei, vai que foi por aspersão. Ele e todos os seus. O Léo gostou da ideia ali. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles. Gente, isso tudo foi de madrugada, virou culto. E eles se alegraram com toda a sua casa. Esperança nas casas.
por haver crido em Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa é essa? Que a pessoa olha para Jesus, quase sem contexto. Eles ouviram a palavra, eu creio. Ele abraça com confiança a obra de Jesus. Ele se apropria de Cristo. E o coração é tomado de alegria. O coração é tomado de gratidão. É tomado de júbilo. Eles estão comendo junto. E depois que eles se alegram, quando o dia amanheceu, a essa altura Paulo e Silas já deviam estar de volta na cadeia, porque ele tinha que cumprir a ordem, os magistrados deram uma ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu isso a Paulo, dizendo: olha, eles mandaram soltar vocês. Mas Paulo, meu irmão, olha que interessante isso. Diz assim: vamos sair não. Ué, como não? Vocês já estão livres, podem ir em paz. Não, não é assim tão fácil, não. Nós somos cidadãos romanos. Que papo é esse de fazer julgamento popular na rua com cidadão romano, chibatar a gente, botar a gente na cadeia sem tribunal? A gente não é escravo, não. Nós somos cidadãos romanos. Deu treta, gente. Deu treta porque vocês sabem como o direito romano era rigoroso e eles não podiam ter sido tratados do jeito que eles foram tratados assim, não. Irmãos, isso ensina algo sobre um ponto importante. Muitas vezes cristãos ficam intimidados em não se valer da força da lei dos homens para garantirem certas liberdades ou para garantirem justiça. Aí você fala: não, isso é a lei dos homens. Irmãos, Paulo recorreu à lei dos homens para lhe garantir o direito. E um direito que acabou estando a serviço da grande comissão, a serviço da missão de Deus. Há poucos dias o pastor Guilherme estava lá em Washington participando de um congresso sobre liberdade religiosa, em que representantes de nações diferentes estavam reunidos ali discutindo sobre a questão de criar leis e incentivos para que haja uma pluralidade e liberdade religiosa. Mas observem, enquanto houver dispositivos legais que permitam a gente ter liberdade, nós temos que recorrer a esses mecanismos. E Paulo não foi aqui: não, deixa a lei dos homens para lá. Não, tem lei, eu quero garantir dos meus direitos. Não vou sair daqui pensando o que vocês aqui vão mandar. Não, pede para os magistrados virem aqui pessoalmente. Ô, gente, vingancinha, né? Mas pede para o magistrado vir aqui pessoalmente, que ele só vai sair se ele vier aqui. Gente, quando a notícia chegou no magistrado que eles eram cidadãos romanos, diz o texto que os caras ficaram amedrontados. Porque se Paulo quisesse levar aquilo até as últimas consequências, aquilo podia ter custos muito altos, porque eles eram cidadãos romanos. Os magistrados foram, verso 38, quando eles viram Paulo e Silas, disseram para ele: olha, desculpa, foi mal. Olha o verso 39, está desse jeito. Então vieram, pediram-lhes desculpas e, levando-os para fora, suplicavam. Gente, não era assim, dando ordem, mas não, o tom já mudou. Suplicavam: por favor, se vocês puderem, vão embora dessa cidade, vocês estão trazendo muito problema. Mas foi num tom de súplica. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Como é que a dor, como é que a oposição, como é que a oposição à missão cristã, a tribulação, quando bem tratada pelo Evangelho, quando bem recebida, catalisada pelo Evangelho, produz encorajamento comunitário, produz ânimo na fé dos outros. Irmãos, Paulo e Silas não voltaram à igreja na casa de Lídia, ali na beira do rio, a casa de oração. Não, eles não voltaram lá para dizer: olha, irmão, fica lá muriando, irmão, nós passamos um aperto tão grande. Não, eles foram lá para dizer: está vendo, irmãos? Nós tomamos chicotada, fomos presos, Deus fez coisas maravilhosas e a missão continua. A missão continua. E para encerrar, irmãos, lembre-se disso. Primeiro, nós cristãos, em Jesus, nunca fora dele, possuímos autoridade em Cristo contra as forças das trevas. O Evangelho sabota sistemas de exploração religiosa e abuso de poder político. Cristãos não fazem escolhas, a decisão de Paulo não era baseada nisso. Cristãos não fazem escolhas baseado em alívio
no caminho mais fácil, naquilo que causa menos desconforto. Cristãos tomam e fazem as suas escolhas baseado em propósito, baseado na soberana vontade de Deus, custe o que custar. E às vezes é o caminho que parece menos simpático, mais desconfortável, mas é exatamente o caminho que Deus designou pela sua palavra. Confiar, enfim, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar. Vou pedir os diáconos que tragam os elementos. Vamos pedir a Deus graça. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua igreja, Senhor. Esse é o teu povo. É o povo de Deus que é convidado pelo próprio Deus a exercer autoridade no mundo em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê consciência do nosso papel na missão de Deus. Nós não somos e não fomos chamados para viver Cristo de maneira privada. O Senhor nos chamou para dar testemunho público do Evangelho. O Senhor nos chamou para darmos testemunho, mesmo que isso custe em desalojar o espírito maligno das pessoas. Mesmo que isso custe, Senhor, usar os recursos até que a lei nos permite para exercermos a nossa liberdade de vivermos publicamente a fé que o Senhor nos confiou. Mas nós não abrimos mão, Senhor, de vivermos inteira e plenamente Jesus em todas as instâncias da nossa vida. Mas que Cristo floresça por meio de nós, em nós, diante deste mundo, ó Pai, que explora, que subverte, que abusa, mas que Cristo Jesus chegue como esperança a todos aqueles que estão oprimidos, a todos aqueles, ó Pai, que estão cativos, que chegue como boa notícia, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.